Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, que é o seu podcast em saúde. Lembrando, o Pod Doutor ele é o primeiro, o maior, o mais consistente e relevante podcast de saúde no Brasil. Antes de começar o episódio de hoje, quero te apresentar uma novidade super interessante. A Vero é uma água de coco 100% natural. Ou seja, além de não ter adição de açúcar e não levar nenhum tipo de conservante, também não é pasteurizada. A tecnologia da Vero Coco, ela congela a água de forma rápida e com isso preserva todo o sabor e nutriente da água de coco de verdade. Insira hábitos saudáveis em sua rotina, consuma Vero Coco diariamente e vivencie os benefícios de uma vida pró-saúde. Não perca tempo. Usando o cupom PODDOUTOR, você garante 15% de desconto na sua primeira compra. Acesse www.verococo.com.br ou escaneie o QR Code. Você conhece os sorvetes Los Los? Com diversos sabores entre frutas naturais, chocolates e ovo maltine, a Los Los possui uma linha exclusiva de sorvetes zero adição de açúcar. Isso mesmo, para você saborear e se refrescar sem culpa. E fique esperto, pois a Los Los está próxima do lançamento da linha de verão de 2025. Experimente agora mesmo, www.sorvetesloslos.com.br ou escaneie o QR Code. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, que é o seu podcast em saúde. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés, mais um episódio para você maravilhoso do Pod Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Você já sabe, quem compartilha Pod Doutor espalha saúde. Então, ó, já vai nos seguindo, vai se inscrevendo aí no YouTube, em todos os nossos canais, todas as redes sociais, para que a gente possa continuar entregando para você informação boa em saúde, que é o nosso propósito. E como que a gente cumpre esse propósito? Trazendo aqui os melhores profissionais em cada uma das áreas que nos propomos aqui a discutir. Hoje, quem aceitou o desafio de dividir conhecimento com vocês e conosco é o Dr. Eduardo Machado, nutricionista. Vamos falar sobre um assunto super interessante. Eduardo, muito obrigado por aceitar o convite, é uma honra tê-lo aqui. Eu que agradeço, doutor. Depois de tanta espera, né? Sim. Quase 6 meses de espera para vir aqui compartilhar conhecimento com vocês, é uma honra. Muito obrigado pelo convite, viu? Toda nossa. Dr. Eduardo, que é nutricionista, conversaremos sobre o Ozempic. Tão falado na mídia, tão utilizado por alguns artistas, só que tem seus benefícios e malefícios. Para que é utilizado? Quais são os efeitos colaterais? Isso o doutor Eduardo vai nos explicar. O que é o Ozempic, para começar, para quem nunca ouviu falar? O que é, para que é indicado, seus efeitos colaterais? Bom, galera, vamos lá. O Ozempic, ele é um análogo de GLP-1, a semaglutida, né? Então, ele age diretamente no controle de secreção de insulina pelo pâncreas, né? Então, a principal utilização dele é justamente regular isso, regular a taxa de glicose no sangue, principalmente em diabéticos. Então, é um remédio desenvolvido para diabéticos, não para emagrecimento. Porém, tem sido usado hoje mais para emagrecimento, e mais para frente a gente vai falar também sobre essa parte estética, né? Porém, o uso indiscriminado tá demais, né? Então, as pessoas estão esquecendo muito de fazer dieta, de fazer atividade física ou exercício físico, tá? E estão apelando muito mais pro remédio. Você tem uma perda de peso mais acentuada num período curto, só que qual peso que você perde? O que você precisa perder de peso? Peso em gordura ou peso em quilos de massa magra? E é isso que acontece muito. As pessoas não estão preocupadas com o peso que tá perdendo, e sim assim, ó, eu tô perdendo quanto de massa magra, né? Elas se preocupam com o peso total. Se você tem 70 quilos, vou perder 20, para mim é ótimo. Será que é bom perder 20 quilos? De 20 quilos você perder 10 de massa? É uma conta que não fecha muito, né? Antes de chegar na questão da composição corporal, para explicar para o pessoal de casa, por que o Ozempic emagrece então? É feito para médico, mas por que ele emagrece? Perda de apetite? É feito para diabético. O que eu falei? É feito para médico. Perdão, desculpe-me. Ele é feito para pessoas que possuem diabetes. Diabetes tipo 2, para o tratamento de diabetes tipo 2. Por que ele emagrece? Porque além de ele reduzir a taxa de insulina secretada pelo pâncreas, ele aumenta o tempo de saciedade de comida dentro do estômago. Então, quando você come uma coisa, esse efeito se prolonga. Então, o efeito de saciedade, ele é mais prolongado, fazendo com que você não tenha fome ao longo do dia. Por isso que o paciente acaba emagrecendo. Tá? São essas duas ações que o remédio faz. Então é o efeito colateral do remédio, a saciedade. Não é colateral, na verdade é um benefício. O colateral que ele tem dentro desse benefício é o quê? Aumentar gases, aumentar diarreia, vômito, dor de cabeça,
Inapetência também, que entra na mesma coisa, e muitas vezes perda do apetite sexual. Então, esses são os principais efeitos colaterais que tem dentro da medicação do Ozempic, e que muitas vezes só é corrigido quando a gente retira a medicação, ou quando reduz a dose. Doutor Eduardo, você comentou sobre massa magra, perda de peso. Explica para você aí de casa o que um nutricionista, um médico, uma pessoa da área da saúde qualificada para falar do tema fala sobre perda de peso. O que é composição corporal? Tá. Então vamos lá, para vocês entenderem, gente, quando a gente fala de composição corporal, a gente está dividindo o nosso peso aqui em peso de massa magra e peso de gordura. Massa magra é massa magra, músculo. É de músculo livre de gordura que você tem dentro do corpo. Que é super importante. Falamos em diversos episódios sobre a massa magra e a importância do músculo, tanto para a saúde, longevidade e a manutenção da vida, né? Exatamente. A gente precisa dela tanto no início da vida, quanto a gente vai ficar mais velho para poder você ter funções básicas, né? Então a gente precisa da massa magra. E o que o medicamento faz, né, no geral? Quando a gente deixa de se preocupar com a nutrição em si e preocupa somente com a perda de peso, você perde o peso tanto em gordura quanto em massa magra. O que é algo que não é viável. O ideal é manter a massa magra e perder gordura. Perfeitamente. Então, para poder manter a funcionalidade do teu músculo, que é a grande poupança, uma coisa que é falada há pouco tempo, né, doutor Eduardo? A gente não tinha tantos estudos sobre isso. Hoje, como você falou, pro começo da sua vida, para você conseguir sair do chão, você usa o seu músculo muito. E no final da sua vida, se você quiser ter qualidade, esse músculo vai ter que estar lá para permitir que você se limpe sozinho, tome banho sozinho, saia da cama sozinho, brinque com seu neto e tenha qualidade de vida. Então a grande poupança que faz realmente sentido é poupar músculo. E aí vocês estão falando sobre a questão da dieta. Então você falou que não é legal, não é só porque perdeu X quilos que é bom, né? Exato. Porque se perdeu massa magra, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está internada, tá lá na UTI, né? Por vários motivos, vocês sabem, tem várias pessoas que estão na UTI, tá lá sedentária, parada, perde muita massa magra. Aí vai ver, emagreceu 20 quilos. Exatamente. É que no caso de acamados, a gente não tem como evitar isso, a não ser só pra com alimentação parental, né, na veia. E a gente pode recuperar isso quando ele sair desse estado. Exato. Né? Mas é um exemplo muito bom. As pessoas, quando tá acamada, sem possibilidade de se movimentar, fazer alguma atividade física, nem seja se movimentar, porque a gente tem uma diferença, o pessoal confunde muito de atividade física com exercício físico. Atividade física é o que você faz ao longo do dia, o que você consegue se movimentar, se deslocar. Exercício físico é algo estruturado, algo direcionado para você. Seja musculação, qualquer outro tipo de exercício que você vai fazer. Vamos tentar buscar dois exemplos. Pessoa de 1,70 m com 70, 80 quilos. Falar melhor. Uma pessoa com 1,70 m com 90 quilos, acima do peso, correto? Não tão expressivamente, vamos falar 100 quilos. Sim. Pessoa com 100 quilos, 1,70 m. Essa mesma, duas pessoas com 1,70 m e 100 quilos, uma toma Ozempic durante, qual que é um prazo médio de utilização? 6 meses. 6 meses, vai perder em torno de quantos quilos? Entre 15% a 20% do peso. Estamos falando aí de praticamente 10 a 15 quilos, mais ou menos. Sim, 10 a 15. Isso, a pessoa tem 100 quilos, baixou para seus 85 quilos. Desses 15 quilos que ela perdeu, ela vai perder gordura, água e o músculo. É aí que vem a grande sacada, porque a gente só vai conseguir ver isso daí confirmadamente fazendo a avaliação do paciente. Né? E aí que vem assim, ó, só tomar a medicação eu perdi 15 quilos. Quando a pessoa sobe na balança, ela vê, pô, desci para 85. E quando ela vai lá pro teu consultório, como que é avaliar isso na prática, pra pessoa entender? É um exame clínico? Existe algum exame específico complementar? Tem o DEXA, que é muito bom. O DEXA, né? é o melhor que tem. Quem tem condições de fazer um convênio é o mais fidedigno que tem. Qual que é o DEXA? É densitometria óssea, você faz deitado, ele faz tipo um scanner de você, né? Então sai quantidade de peso de osso, músculo, água, tudo, né? Tudo em porcentagem, tudo em músculo, tudo bonitinho, né? Hoje, eu não gosto de trabalhar com impedância por conta da variação que tem de composição de água. Ou seja, quanto mais água você tem, existe uma diferença muito grande. Então, às vezes, a bioimpedância, ela superestima o valor tanto de massa magra quanto de gordura. Por exemplo, teve um caso essa semana passada de um bariátrico, né? Ele veio, fez a bioimpedância em abril e fez de novo a bioimpedância 3 meses após ter feito a bariátrica. Deu que ele perdeu 13 quilos de gordura e não perdeu nada de massa.
Pô, o cara falou, não perdeu nada de massa, sensacional. Eu falei, não, tá errado isso aqui. Impossível, né? Ele não tem como ele não ter perdido nada porque ele não fez atividade física nenhuma. Ele ficou em casa, em 3 meses, ele tá aprendendo como o corpo dele funciona. Quando eu fui fazer a avaliação nas medidas, ele perdeu 13 de gordura e 7 de massa. A conta não foi legal. Ele perdeu mais massa proporcionalmente do que gordura. Ficou 1 para 1 praticamente. E aí o que aconteceu? A gordura visceral dele ficou. O que era pra ter descido, ficou lá. Então tudo que a gente precisava perder, ele manteve e a massa magra foi embora. E acho bom a gente comentar, aprofundar sobre esse assunto do músculo, além do que já foi citado, da importância do músculo, da massa magra, só que também a conquista, o ganho de massa magra, tanto que é difícil. É difícil. É difícil, trabalhoso, leva tempo, é difícil. Disciplina. Pra você ganhar em torno de, eu vou falar aqui, de 600 gramas a 1,5 kg em um mês, é quase impossível. Né? Então, assim, a gente de massa magra. De massa magra. Tá? Então você imagina, se você é tão difícil pra ganhar, você imagina pra perder. A gente vê um exemplo claro nisso na musculação. Fica 15 dias sem fazer musculação pra você ver. Já sente a diferença. Você perde 1 quilo, 1,5 kg fácil. Mesmo comendo bem, você acaba perdendo, porque é algo constante, tem que ser mantido, manter a atividade física, manter a alimentação. Então é difícil. Então a gente tá falando de um medicamento que você vai perder o peso na balança. Você pode até gostar ou não da sua estética, do que você vai ver. Só que para sua saúde, você está perdendo algo que é mais valioso, e difícil de conquistar. Exatamente. Exatamente isso. E outro exemplo. A pessoa tem outra pessoa com mesmo peso e altura. 1,70 m com 100 quilos. Essa pessoa, para perder os mesmos 15 quilos da outra do Ozempic, qual o tempo que ela levaria e o esforço e algumas orientações protocolares que ela faria? Bom, vamos lá. Pensando em tempo, os mesmos 6 meses que ela usa a medicação, né, que aceleraria esse processo, ela levaria para perder esse peso. Opa, então peraí. Ambas vão perder em torno de 15 quilos em 6 meses. Sim. O que acontece é o quê? A medicação é algo que se você para de tomar, você tem um reganho até de 20%, 30% do peso que você estava. E não é algo sustentável. Né? Então, assim, a nutrição a gente consegue fazer algo sustentável, que a pessoa consegue se manter por mais tempo. Então ela vai conseguir, além de perder o peso de gordura, manter essa massa magra. E uma conta que nunca é feita é, à medida que você ganha mais massa magra, automaticamente você oxida mais gordura. Então vale muito mais a pena você ganhar um pouquinho de músculo por dia e depois perder mais gordura do que você pensar em perder uma paulada só de uma vez total. Porque a massa magra aumentando, o metabolismo basal aumenta. Exatamente. É isso, né? A locomotiva precisa de mais energia só para viver. Exatamente. É uma engrenagem. E ajuda aí mais ainda na perda de gordura. Vai ficando mais difícil, porque quando você vai conquistando mais massa magra, você vai abaixando, vai ficando mais difícil perder peso ao longo do tempo, conforme o seu corpo vai estagnando. E aí que você tem que entrar com algumas estratégias, como você mesmo falou no começo do podcast, do jejum. Aí você consegue usar o jejum por alguns dias. Cometendo jejum nos bastidores, mas eu vou falar aqui. Eu falei pro Dr. Eduardo que gosto do jejum pela questão cognitiva e a velocidade de pensamento que eu fico. Porém, não sei sair do jejum e ele estava comentando. Podemos falar rapidamente do jejum? Claro. Qual que é o benefício do jejum e estratégias para que ele é utilizado? Bom, como eu expliquei para você, o jejum ele é muito bem aplicado hoje. Tem gente que pratica o jejum, né, eternamente. Não sou contra, totalmente a favor da pessoa que pratica o jejum. Ela tem uma fração cognitiva muito melhor, fração de pensamento, estudo, você fica muito mais alerta para fazer essas coisas. Porém, a nível de resultado em perda de gordura, ele fica estagnado. Você tem um tempo para utilizar, porque o jejum ele não é um estilo de vida, ele é uma estratégia nutricional aplicada em alguns momentos do emagrecimento, que tem sua função ali em 15, 20 dias, te dá um resultado positivo e depois ele tende a estagnar, entendeu? Então, seu corpo precisa de estímulo novo para continuar perdendo. Então, a gente tem o jejum aí de 6, 8, 12, 16 e 24. A gente pode usar essa fração de tempo por 6 meses e alternando os jejum. Agora, você usar o mesmo jejum de 8 horas durante 15, 20, 30 dias, o efeito que você quer, pensando em emagrecimento, você não vai ter. Mas os benefícios cognitivos você tem. Tem pessoas que podem ser extremistas na questão, radicalistas, né? Radical na tomada de decisão de querer emagrecer de uma hora para outra e faz jejum junto com o Ozempic? Tem? Já peguei gente assim, já peguei pacientes que fizeram uso de Ozempic junto com o Venvance, que aí é a bomba feita. Porque acontece, às vezes falta um pouco na medicina, isso não estou falando mal do médico, do acompanhamento do psiquiatra, para ver se a pessoa realmente precisa usar aquele medicamento.
E pensando em emagrecimento, alguns lugares hoje já tem receita pronta de você tomar 30 mg de Venvance com 5, 6 cliques de Ozempic. A pessoa perde peso? Perde. Desidratação pura. Nos primeiros 15 dias você tem um peso ali de 8 a 10 quilos que a pessoa perdeu, água. Então você vende uma falsa sensação de emagrecimento para a pessoa. Agora, por quanto tempo ela vai conseguir sustentar isso? Você deixa a pessoa dependente do remédio. E a intenção do emagrecimento não é isso. Quer usar para um obeso que precisa perder peso para iniciar um gatilho? Muito bom. Por quanto tempo ele vai ter que usar isso? Porque no fundo, o que precisa mudar, e eu, como a gente também já falou aqui, tá falando sobre mim mesmo, que realmente a obesidade é complicado, que é o que você vê lá diariamente, o que precisa mudar é o hábito e é super difícil. Exatamente. Não ache que você vai chegar lá e vai mudar da noite pro dia, senão, como já tivemos em outros episódios aqui, né, Moisés? Senão não teria obeso no mundo. Exatamente. Não é fácil. Eu falo pessoalmente, se eu desistir, se eu tirar de vista essa questão da obesidade de mim mesmo, eu vou para 200 quilos. Esse sobrepeso que eu tenho é fazendo bastante exercício e tentando o máximo possível me controlar. Sim. Com a ajuda de profissionais como o Eduardo. Então não pode perder o foco. E nesse assunto nosso aqui, que é o uso do Ozempic ou do Venvance, aí tem uma brincadeira que eu lembro que algum profissional fez de saúde, algum curso que a gente estava, né, falando assim, você quer emagrecer ou você quer ser emagrecido? É bem diferente. Demais. Se você falar que quer ser emagrecido, é possível. Artificialmente, como você acabou de falar. Exatamente. Que assim que acabar o uso do Ozempic, ou do Venvance, ou de qualquer outro, antigamente outras medicações, se você não mudou seu hábito, em 1 mês, ou 3 meses, ou 6 meses, ou 1 ano, você vai estar exatamente com o mesmo peso. Às vezes até pior, né? Isso, às vezes até pior, porque tua cabeça piorou, se aproveitou daquela situação, ou então você se tornou um dependente da medicação. E às vezes você não se toca que se tornou dependente. Não, você nega. Você vai fazendo as coisas involuntariamente. Você nega. E aí o que as pessoas fazem muito é o quê? Vou tomar por 3 meses só. Só que se você vê aquele pequeno resultado que você teve em 3 meses e você não conseguiu ter o mesmo sem tomar, você acaba fazendo isso virar uma bola de neve. Então, como você falou também, não estamos criticando, não é isso. Às vezes é necessário, né, Eduardo? Sim. O uso de todas essas medicações juntas, isoladamente, às vezes é necessário para um gatilho ou para uma situação diferenciada. Mas o ideal mesmo, já que nós estamos falando em dieta, é procurar um nutricionista como o Eduardo e tentar mudar o seu hábito. Então, para sempre. Né, que é o tal do MREV, que é a mudança radical do estilo de vida. Exatamente. Uma coisa que é muito bem estudada atualmente, né, e não tem outra saída. Você pode ser emagrecido artificialmente, mas parou aquilo. Igual a gente estava falando, você vai pro spa, vamos supor, a gente falou sobre isso também. Sim. Que te restringe lá a fazer 300 calorias, 600 calorias no dia e te oferece de manhã um vôlei, oferece corrida, tem academia e se você quiser também, não precisa, mas se você quiser fazer a atividade inteira, você perde meio quilo, 1 quilo por dia tranquilamente. Uma boa parte de água também, mas no final de 10 dias você perde um pouco também de massa gorda e massa muscular, talvez dependendo do seu... Mas vamos supor que você termine perdendo 5 quilos em 10 dias de massa gorda. Saiu do spa e aí? Cai no mundo real. Se não tiver juízo, não tiver... acaba realmente tendo esse reganho. Aconteceu já isso comigo, por exemplo, né? E aqui a gente não tem problema comigo já aconteceu também, né? 10 quilos em 10 dias. Demais. Exatamente. Foi 10 quilos em 4, 5 dias. Porque mesmo você não estando com sobrepeso, mas você estava mais magro. Eu tenho sobrepeso. Estava mais leve. E aí você agora aumentou um pouco o seu peso. Não chega a ser sobrepeso, mas aumentou. Eu tô com sobrepeso, eu sei. E tá tudo bem. E assim vai. Né? Então, mas isso é o cuidado que, na verdade, quem tem essa situação da obesidade, que é grave, Eduardo, você sabe... Isso muito de maneira bem sedimentada é gravíssimo, mas quem tem que saber que é uma doença, tem que procurar ajuda e tem recursos. Tem recursos. Acho que quanto mais você trabalhar a obesidade de forma multidisciplinar, é mais fácil de tratar. O problema, mais uma vez, não é criticando, é que muitos médicos, infelizmente, fazem isso acontecer em menos de um mês. Vou passar isso aqui, você vai melhorar, mas, será que a pessoa precisa tomar um medicamento para isso? Será que realmente precisa tomar? Porque às vezes a gente avalia a pessoa só pelo que ela passa pela gente. Ela não passa 100% da vida dela.
Então precisava ter um acompanhamento assim, de um psiquiatra, de um psicólogo, para depois passar com o endócrino, para depois passar com o nutricionista, e vocês se comunicarem. O problema é que muitas vezes as pessoas têm esse acompanhamento, mas os profissionais não se comunicam. E aí fica mais difícil, porque você tá tomando, mas não precisa tomar, mas como que eu vou falar que não precisa? Para que médico, com quem que eu falo? Então já aconteceu situações de eu ter que entrar em contato com o médico, falei, doutora, não precisa usar isso daqui com ela, que ela é boa, ela responde bem a dieta. Isso depois de 3 meses, treinando uma pessoa, fazendo dieta dela, acompanhando ela, fala, não precisa usar isso aqui. Já peguei casos de pessoas usando hormônio da tireoide para poder emagrecer diretamente, junto com o Ozempic, junto com o Venvance. E aí você vai entrar em contato com o médico para poder... O pessoal meio que discrimina você, né? Quem é você? Fala, olha, estudo bem o suficiente para ver que isso não vai dar certo. Tá? Quando você retirar essas medicações vai dar problema. Né? A pessoa não deu outra. Chegou em dezembro, a pessoa precisou fazer uma matéria para o Carnaval de São Paulo, ficou com o shape legal. O que aconteceu em abril? 15 quilos a mais. Falei, você acredita em mim agora? Precisou acontecer para a pessoa acreditar. Já pegou o caso na sua clínica, doutor Eduardo, de dependência no Ozempic, tanto física ou dependência psicológica? Já atendi um paciente sexta-feira que a esposa dele falou, doutor, dependente, não consegue ficar sem tomar Ozempic, só que também não tem resultado, porque ele toma Ozempic pensando que ele pode comer o que ele quiser, entendeu? Então ele toma para inibir as coisas, inibir uma certa vontade, ou para poder, na verdade, se libertar e tomar outras coisas. Então ele toma vinho, ele come uma carne gordurosa, ele come um doce, e depois ele vai, toma. Não vai acontecer nada, não vou engordar. E aí para você conseguir trazer esse cara para dentro da nutrição, tentar falar para ele, não é assim que funciona, você vai usar agora porque não tem condições de tirar, mas você precisa entender que R$1.000 por mês no seu orçamento, por mais condições financeiras que você tenha, não é um orçamento que cabe para ninguém, né? R$1.000 a mais todo mês por uma medicação. E quanto que você teve de benefício até agora? Nada. Então. Ou até mesmo os riscos da saúde, né? Exatamente. Quais são os riscos do uso prolongado de Ozempic? A gente consegue citar alguns? Cara, além da inapetência, além da possível falta de libido que causa também, dor de cabeça excessiva, vômito, diarreia, que é isso que traz mais emagrecimento assim, a curto prazo, por conta de desidratação, vômito e diarreia, né? O uso dele por longos períodos também te traz problemas gástricos imensos. Já tive paciente que estava constipada há mais de um mês, né? Ia uma vez só no banheiro e o médico não querer tirar o Ozempic porque ela estava emagrecendo. Só que ela estava irritadíssima. Então, cara, a comunicação intestino-cérebro não tem condições de você interromper isso numa mulher. Porque aí a mulher acaba ficando estressada, né? Enfesada. Enfesada, literalmente. Literalmente, ela não consegue fazer nada. Né? Então teve que retirar a medicação para ela poder voltar a ter o intestino de volta. Só que isso demorou 20 dias. E mesmo usando assim todas as artimanhas que a gente tem da nutrição, fruta, verdura, suco laxante, não voltava. Né? Teve vezes que ela passou por isso porque ela teve que fazer lavagem no estômago. Então até que ponto isso é viável? Entende? Teve casos de... Uma pessoa chegou tomando medicação Ozempic, apareceu no seu consultório. Qual que são os primeiros passos para poder tirar a pessoa do Ozempic para uma nutrição, uma alimentação um pouco mais saudável e mudar esse estilo de vida dela, que não é fácil, todos sabemos, mas com orientação do profissional, se dedicando a ir na consulta, a fazer as orientações, isso facilita do que ela fazer sozinho, 1000 vezes. Facilita. Mas quais são as etapas? O que acontece? Primeiro tem que vir com o acompanhamento do médico, primeiramente, porque a gente, como nutricionista, a gente não tem alça para poder fazer desmame de Ozempic. A gente pode orientar a procurar um médico. Mas quando ela vem no médico já, que o médico também tem a consciência de falar, você está tomando muito, vamos reduzir a dose mês a mês e vamos acompanhando como vai estar isso daí, fica mais fácil da nossa conduta ser mais efetiva. Tá? Agora, quando vem direto para mim, antes de passar com o médico, fica mais difícil. Porque até eu construir toda a trajetória dela para nutrição, né? Como que é o seu dia a dia, o que você consegue comer, de que forma que você consegue fazer. Porque só para as pessoas entenderem, mesmo a pessoa sendo usuária frequente de Ozempic, eu não tiro nada que ela goste de comer no dia a dia. Porque vai se tornar mais inviável ainda ela não conseguir fazer. Entendeu? Pode comer um picolé de sorvete, um picolé de ovo maltine? De ovo maltine não tem problema. Se for estrategicamente colocado dentro da sua dieta, das calorias que você precisa, não tem problema. O problema é que hoje a pessoa coloca muito terrorismo na nutrição por conta de um simples sorvete,
por conta de uma colher de sopa de doce de leite, ou por conta de uma colher de sopa de leite condensado. Se você conseguir equalizar isso dentro do programa da pessoa em momentos específicos, por exemplo, doutor, tenho muita vontade de comer doce após o almoço. Pô, ela fez o café direitinho, fez o treino dela, as calorias do almoço dela tá dentro. Se eu tirar um pouquinho das calorias do almoço para colocar um docinho para ela, qual que é a chance dela fazer isso todo dia e ser algo factível para ela? 100%. Altíssima. Agora tira dela por uma semana, é 10 dias de dieta no máximo, a pessoa enjoa. Tem alguma estratégia para utilizar um sorvete, um sorvete ou um doce antes do treino? Facilita também, até melhora o desempenho. Tem por conta da facilitação da disponibilidade de energia imediata, né? Então a gente tem aí, o pessoal usa bastante hoje, né? Doce de leite com pão, doce de leite com banana. E é justamente por isso, a liberação de glicose rápida e você conseguir ter energia imediata para poder fazer o seu treino. Rapadura, tá? Né? Rapadura. Durante o treino. Aí, então, na verdade, não existem vilões exatamente. O que existe é a falta de equilíbrio. Exatamente. Então, a pessoa que é obesa, ela tem certamente uma falta de equilíbrio. Eu, mais uma vez, estou aqui no lugar de fala, eu odeio essa frase, mas estou. A gente perde a mão muitas vezes, né? Porque no final das contas, a sua dieta, por exemplo, né? Você é eutrófico, Sim. né? Então você, imagino, nunca perde ou nunca é muito tempo, né? Mas você, em geral, se acostumou a ter uma vida, uma nutrição regrada. Por exemplo, você às vezes come doce? Como? Quase toda semana. Sim. Pelo menos uma vez por semana, vamos dizer assim. Sim. Então, isso não significa que você vá abrir mão de tudo. Mas você precisa ter o controle das doses, ser regulado e saber que não pode simplesmente abrir mão de olhar quanto tem de caloria, o que tem menos caloria, o que tem uma composição melhor. Exatamente. Né? Ou seja, você consegue trazer para o seu prato, né, aquilo que você estudou e aquilo que está com a chavinha arrumada dentro da sua cabeça, né? Por exemplo, eu já viajei para alguns lugares que simplesmente não existem pessoas obesas. Sim. Né? Raramente, por exemplo, no Japão não tem obeso. Então, e a alimentação deles lá é muito boa, né? A alimentação é perfeita, não tem sal praticamente em quase nada. Açúcar, se você achar um doce lá, eu te dou um presente, porque o que tem de doce é muito pouco, e mesmo assim a quantidade de açúcar num doce é mínima. E é costume, né? Então, com a ajuda do Eduardo e de outros aí nutricionistas, quem sabe a gente não possa chegar uma população que seja saudável. Não, e a grande questão é que o pessoal demoniza muito. Isso. Demoniza demais qualquer alimento. Então, assim, eu como hoje arroz, feijão e carne, vai tirar. A pessoa já vem no consultório com medo de tirar isso. Então assim, pô, você vai deixar pra comer batata doce e frango? Porque a nutrição hoje em dia se resumiu a isso. Batata doce e frango. A pessoa só pensa nisso, na marmitinha com batata doce e frango. E salada. Então assim, quando você pega assim, monta, fala assim, consegue fazer desse jeito? É possível? Eu achei que você ia tirar tudo. Eu falei, não vou tirar nada. Você gosta? Já teve um caso de eu ajudar a pessoa a emagrecer comendo um hambúrguer do McDonald's. O cara é completamente viciado. Ele comia 6, 7 hambúrgueres por dia. O que eu vou fazer com um cara desse, inicialmente? Vou colocar arroz e feijão pra ele comer? Fui reduzindo os lanches semana a semana. Até conseguir trocar o lanche por um misto quente, depois por um pão com manteiga, depois trocar por um pão integral. Isso demorou 6 meses. Pra ele poder perder 10 quilos sem usar remédio. A maioria das pessoas que ele procura, doutor Eduardo, elas não conseguem emagrecer por alguns fatores. Eu vou fazer algumas suposições. Falta de conhecimento, disciplina, rotina do dia a dia, facilidade de iFood. Se a gente fosse colocar em ordem decrescente, qual que seria a maior causa de... Maior facilitador, né? Perfeito. Maior facilitador de quebra de dieta. Tempo. As pessoas jogam tudo em cima. Excelente resposta, hein? Depois de uma excelente pergunta, uma excelente resposta. Porque a pessoa precisa procurar um tempo para se cuidar, né? Tempo. Então, assim, as pessoas elas não conseguem achar tempo para poder se cuidar. Mas um exemplo que eu dou sempre quando a pessoa procura para poder emagrecer, falava assim, você é um cara muito bem sucedido, não é? Eu sou. Se você colocar o mesmo empenho que você tem na sua empresa, na sua família e transferir isso para o que você precisa, pôr isso como uma prioridade, te garanto que em 3 meses você perde peso e em 6 meses você é outra pessoa. Só que eu preciso que você me ajude. Ah, mas eu não consigo. Aí você vai perguntar o porquê. Porque trabalho muito, porque não tenho tempo para ficar com a família, porque, pô, minha empresa
me consome muito. Gera muito estresse. Né? Tem muito estresse. Mercado financeiro, cara, é o pessoal que nunca consegue, porque é um pessoal que vive 24 horas à base de estimulante. Então, assim, é bem difícil. Para esse público, é bem difícil. Quando você falou tempo, a maioria das pessoas, quando eu falo maioria, é pelo que eu vejo na internet, e quando a gente fala sobre dieta, as pessoas já vão remeter a malinha de marmita. Sim. É 100% dos casos que precisa fazer a sua própria comida, precisa comer no meio de uma reunião, precisa fazer... Se a pessoa não tem tanto tempo, ela pode fazer 3 refeições no dia, 2 refeições no dia, tem como adaptar? Tem. Tem porque, assim, eu mesmo como atleta, eu não consigo fazer essas coisas que as pessoas fazem de abrir uma marmita dentro do metrô. Eu acho isso o fim do mundo. Dentro do vestiário. O pessoal fala, é foco. Não, não é foco. Isso aí é falta de criatividade, você organizar mais o seu tempo. Ou fazer uma refeição mais fácil. Se você tem lá comer 4 ovos e uma porção de 50 gramas de arroz, por que você não pode levar uma dose de whey e 20 gramas de aveia? É a mesma coisa. Ok, mas aí a pessoa faz Entendeu? 6 refeições de sólidas, que seria esse ovo com uma porção de arroz, e não tem como fazer 6 refeições líquidas. Não sei se vai ser absorção da proteína do whey, por exemplo. Eu tô falando em casos assim da pessoa não organizar mais o horário, mas assim, se a pessoa é um empresário que tem uma reunião, você tem como adaptar isso, em vez de você colocar peso, você coloca unidade de medida pra pessoa. Às vezes ela tem um restaurante fácil na frente dela. O cara tem um restaurante por quilo que eu consigo comer. O que tem no restaurante? Tem arroz, feijão, tem bife, tem isso, aquilo, outro. Então vamos lá. Quantos bifes você consegue comer? 3. Você vai dar uma equalizada na proteína. Vai ver mais ou menos quantas gramas dá 3 bife em média e colocar as porções de arroz que ele precisa. Você consegue fazer isso aqui por dia? Pô, ficou fácil. Isso vamos pensar no cenário mais complicado possível. A pessoa não mora perto de restaurante, não tem tempo para fazer comida. Qual seria uma alternativa para essa pessoa? Ok, um whey, uma porção, uma refeição líquida e uma refeição sólida com 300 gramas de proteína? Seria isso? É possível? É possível. Fica um pouco mais difícil porque você tende a retardar um pouco mais o esvaziamento gástrico, né? E você acaba, até seu metabolismo entender isso, para você começar a ter um objetivo legal para poder perder peso, seja ele lá, ou até mesmo ganhar massa, fica um pouco mais complicado. Né? Mas pensando no pior cenário, a pessoa não consegue fazer nada, você precisa adaptar, você consegue fazer uma refeição de manhã e outra só de noite quando ela chegar. E no meio do dia um whey com leite ou whey com água. É possível fazer. Tu precisa ver o objetivo dela, a disposição de tempo, né? E o quanto ela consegue comer de noite. Porque por mais que ela chegue com fome, se você põe uma quantidade muito alta de comida, ela não consegue comer e vai passar mal à noite. Tem alguma orientação sobre a importância de café da manhã? Que uns falam que é a melhor refeição, a principal refeição do dia, outros falam que ficar de jejum faz bem. Tomar o café da manhã como rei, almoçar como príncipe, jantar como mendigo. Tem regra? Cara, ou tem pelo menos um caminho a se trilhar que o nutricionista, depois de anos de estudo, fala, não, o ideal seria dessa maneira? O pessoal segue muitas coisas da pirâmide alimentar, né? Que é pra você poder seguir aquilo ali de uma forma, o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e uma janta, que seria composto dos 4 principais nutrientes que você precisa. Só que hoje em dia não funciona dessa forma. Você tem que ir no olho de como é a rotina da pessoa. Porque é muito mais fácil você encaixar um café da manhã factível, como é a correria deles. E tem gente que não tem fome de manhã também. Tem gente que não tem fome, então se você colocar um café da manhã não vai adiantar, mas precisa. Não precisa. Se você obrigar a pessoa a tomar um café da manhã, ela não vai fazer. Então, como que é a sua rotina? Pô, doutor, hoje eu acordo, eu consigo tomar um café e comer uma fruta. Tudo bem. Pega a fruta que ele pode comer e coloca. Pô, mas tá faltando proteína. Compensa no almoço. Ah, mas vai faltar. Compensa à tarde. Então tem como você fazer isso aí. Eu hoje trabalho dessa forma. Se você me contar como é a sua rotina hoje, Moisés, vai ser vamos tomar um café, gosto de fazer o jejum de 24 horas, vamos reestruturar isso aí de novo, Moisés? Vamos começar por um de 16, depois a gente passa por um de 20, depois a gente volta por um de 24. Porque o de 24 não tá dando mais resultado para você hoje. Você tá estagnado. Então a gente precisa mudar a estratégia. Né? Então a gente muda a estratégia e vai adequando conforme ao seu dia a dia no podcast. Se eu apresento para você um plano assim, pô, Eduardo, tá fácil para eu fazer isso aí. Consigo fazer suave. Um tempo de uma gravação, outro ali, eu vou ali, faço isso, como rapidinho, tranquilo, consigo fazer. Agora, se você for na sua cabeça de como é certo fazer, você não consegue fazer. Tirando o tempo, qual o maior subterfúgio das pessoas que não conseguem emagrecer? Comida industrializada, iFood.
É o principal, cara. Pediu, chegou qualquer coisa, Pediu, né? chegou E é qualquer fácil, né, coisa. gente? Não, convenhamos. Não, é pesado. É pesado, é fácil, é um grande apelativo pro tempo. Hoje eu mereço, hoje eu quero Você fazer... tinha a apelação dos fast foods, né, há pouco tempo atrás, que, é claro, mais uma vez, como o próprio doutor Eduardo falou, não vai cortar da sua vida, porque isso, qualquer coisa radical não dá certo. Mas aí tem o fast food, agora vem os aplicativos de... Eu não vou falar iFood, senão eles nunca vão patrocinar a gente. Não, tô brincando. É iFood mesmo, que aqui só tem... Entrega muito fácil. Você liga aqui, pede um sorvete gigante, cheio de coisa. Exato, mas é que assim, tem o agente, mas também no iFood tem muita comida boa pra pedir. Sim. Só que aí, como que a pessoa vai querer comer arroz e frango, arroz, feijão e frango e seja, com batata frita, em vez de pedir um lanche Mas que é muito mais rápido? cadê a orientação? Exatamente. Aí que tá, por isso que a gente fala da informação diamante da prevenção. Então, o que você está fazendo hoje é levando essa informação que é possível comer saudável, mas para isso precisa procurar ajuda de um profissional. Exatamente. Não é... E cada um é um paciente, né? Não dá para generalizar. Não, Como não você dá, falou, o seu diferencial é você entender a rotina daquela pessoa, ou do Moisés, ou minha, ou do seu outro paciente, para você falar, não, vamos aqui pensar no seu caso, né? Para que seja possível para ela fazer aquela dieta. Exatamente. Uma pergunta que me surgiu. Aonde entra nessa nossa conversa toda, Eduardo, aonde entra a questão do balanço calórico? Do déficit calórico, do superávit calórico, né? Tá. É importante também? Ou não é muito importante? Como que é? É possível emagrecer sem pensar nisso? Não, hoje em dia a principal base para o emagrecimento é justamente você ter um déficit calórico Então, eficiente. por trás de tudo isso que você está falando, o déficit calórico, ele é importante. Importante. Que entra, Fundamental. que sai. Por Quer mais dizer- que eu tenha que eu coloque um O sorvete, que por sinal muito bom, pessoal. Pode ir los. Exato. Por mais que eu coloque um sorvete, o sorvete está contabilizado dentro desse déficit calórico. Ele não pode entrar como uma sobremesa e aumentar o superávit calórico da pessoa, porque senão ela não emagrece. Porque vamos fazer uma conta do seguinte: comer um sorvete por dia durante 7 dias vezes 30, quantas calorias eu vou ter no final do mês? Então eu tenho que fazer essa conta toda para que todo esse sorvete que você comeu durante 30 dias ainda entre no déficit calórico. Se não tiver, não vai emagrecer. Entendeu? Então essas ferramentas todas são extremamente importantes, mas o déficit calórico também é uma delas. Também é uma Se delas. uma delas não for cumprida, já complica Exatamente. completamente o resultado. Então você não tem como ter resultado se você, um adulto homem, gasta 2.000, quanto eu posso falar? Quase 2.000. Um marzinho como eu, umas Sim. 2.500 calorias por dia. Se eu comer 2.500 calorias por dia todo dia, não vou nem Não vai emagrecer ter. nem engordar nunca. Pelo contrário, né? Se eu deixar de fazer exercício, eu posso ainda piorar a situação, perdendo massa magra, ganhando Porque gordura. aí também você piora a sensibilidade à insulina e volta naquele quadro de novo. Insulina Exato. alta começa a ganhar peso de novo. E aí o que acontece? Se você vai ganhando mais massa, ainda mais gordura, teu metabolismo basal, os teus 2.500 passam a ser 2.200 e você continua comendo 2.500, então ainda vai sobrar. Então, ou seja, o déficit calórico, É iminente, tem que fazer. ele é fundamental. Tá em cima de todas essas... Em cima de tudo. Posso dizer isso? Exatamente. Então, é o primordial. é primordial. Se não tiver ele, não tem como fazer emagrecimento saudável. E veja, me corrija, aí tudo isso que você falou, eu achei extremamente muito interessante e importante, são ferramentas para que você possa cumprir isso que é primordial, Exatamente. que é o déficit calórico. Déficit calórico necessariamente passa fome? Não. Isso. E o que explica para quem tá vendo o que é o déficit calórico? Eu tô falando aqui, mas não expliquei. Explica o que é o déficit calórico, déficit calórico- de maneira resumida para quem não é da área de saúde. O déficit calórico é assim, existe uma diferença entre o déficit calórico e a restrição calórica. A restrição calórica é algo que você passa fome, mas é algo que você precisa fazer para uma cirurgia, algo imediato. Então você precisa perder, independentemente do peso, você precisa perder para fazer uma cirurgia. Isso é algo imediatista. Fazer um exame. Exato. O déficit calórico, você consegue equalizar as calorias da pessoa sem fazer ela passar fome, porque o que você está fazendo, pegando as calorias delas do dia todo, então se ela come 5 pão, ela não vai deixar de comer os 5 pão, ela vai comer 3. E você vai equalizando isso ao longo do tempo. Então, o que eu estou fazendo? Tirando as calorias excedentes, deixando ela com déficit calórico eficiente para que ela consiga continue perdendo peso. Então, essa ideia de, vou fazer déficit calórico e vou passar fome, não, você não vai passar fome. A gente está equalizando o que você precisa. Porém, a falsa sensação de fome por não comer o volume de comida que você come acontece. Só que não é por conta disso que você está passando fome. Você está reduzindo o nível de comida dentro do estômago.
Mas fome em termos de você ter nutrientes para você sustentar seu corpo, não passa. E essa pessoa, Eduardo, você acha que às vezes essa pessoa que você disse que a sensação de fome dela é suprema e aquilo está atrapalhando no seu trabalho? Porque o trabalho de quem aplica a dieta é o nutricionista. Você que está no frente a frente é você que vai ser cobrado no sucesso ou não daquela dieta. Aí você acha que nessa questão, onde a pessoa tem essa sensação de fome mais exacerbada, aí entra aquilo que você falou do multiprofissionalismo. Exatamente. Eventualmente, a gente não pode dizer que ela nunca vai precisar de remédio. Então, muitas vezes Nesse caso, ela pode precisar. Às vezes ela vai precisar e o médico vai estar lá para poder, de maneira organizada, né, sem chutar o balde. Isso eu também concordo com você. Aquela receita pronta que puxa aqui, tal, aqui. Exatamente. Né, esteja emagrecido magicamente, isso não existe. Pode ser que pareça que nem você falou, naqueles 3 meses vai acontecer e depois volta do carnaval, vai ter um reganho até pior, mas não vamos demonizar totalmente as medicações, porque elas junto com o nutricionista, junto até com o educador físico e outros tipos de psicólogo, né? Porque a obesidade envolve muita coisa. É multifatorial, né? Muita coisa, né? Envolve obsessão por comida, envolve questões sociais, envolve pessoais, relacionamentos. É muito gigante o assunto, né? E sim, grave, todas graves, né? Estar acima do peso sempre é muito ruim, porque uma hora vai vir a hipertensão, uma hora vai vir a diabetes, porque a falência do seu sistema como um todo, ela vai acontecer naquele corpo maior. Sim. É como se fosse um carro carregado, cheio de tijolo, concreto. Uma hora vai derramar. Uma hora o motor vai pifar, né? O motor de arranque vai ficar ruim, o freio aí. Então é a mesma coisa no nosso corpo. Sim. Sobrepeso, o nome já diz, né? Sobrepeso, né? Então tá complicando. Então, mas voltando, então essa ajuda às vezes do outro profissional, o psiquiatra, o psicólogo, o endócrino, ela é importante, desde que seja óbvio, né? Com toda a estrutura respeitosa. Sem dúvida. Né? Quanto mais acompanhamento o paciente tiver, mais seguro ele fica. O que deixa as pessoas hoje com insegurança com emagrecimento é a pessoa não bater as conversas. Você passa no médico, aí você fala passa no nutricionista, coisa, outro fala outra, a pessoa fica sem saber o que Isso fazer. Isso é interessante, porque tem que também conversar com o outro, né? Tem que conversar, tem que ter essa maleabilidade, essa interação, porque, doutor, eu tirei tantas calorias, tá assim, o médico vai saber quantas calorias tá, vai saber dosar a quantidade de remedicação. Você tá com a quantidade boa, não precisa dar uma quantidade tão alta. Vamos usar um exemplo, 2 cliques, tá ótimo. Se precisar, numa próxima avaliação com o nutricionista, ele me passa quanto você está comendo, quanto você perdeu, e a gente vê se precisa aumentar ou não. Ou diminuir. Exato. Então aí você está falando o que a gente fala sempre aqui, que é procurar um profissional gabaritado, um profissional experiente, que é o que vai fazer resolver o problema, né? Então qualquer situação que te oferecerem uma mágica, que você vai emagrecer uma noite por dia, já desconfie, porque não vai acontecer isso. E às vezes, acho que até no seu campo, às vezes mesmo, de nutricionista, devem ter nutricionistas que falam, não. Acontece muito. Você vê muito programa de emagrecimento fazendo, emagreça 10 quilos em 30 dias. Cara, tomando o seguinte chá, toma isso, tome aquilo. E a pessoa vende, mas assim, a gente hoje, como formador de opinião, a gente tenta até entrar, às vezes, na página discutir, mas não adianta. Porque o pessoal quer algo rápido. Então, por mais que você vai lá e informe que não é assim, o pessoal acha que você está tentando tomar o espaço da pessoa, vender o seu trabalho. E nunca é. Você está tentando informar as pessoas para não fazerem isso. Você comentou sobre tempo, sobre o iFood. Qual que é o terceiro maior motivo da pessoa não fazer aderência ou não se alimentar bem? Ela não ter fácil acesso aos alimentos. O que acontece? Hoje em dia você tem fácil acesso a algumas coisas, mas grande parte da pessoa que é empresária, isso, aquilo outro, eles têm muito acesso a comida rápida, à la carte. Então isso também dificulta bastante, né? A pessoa conseguir ter aderência na dieta. A pessoa tem muitas reuniões, às vezes no dia, vai ver, tomou um café de manhã, quando foi ver, passou o dia inteiro, não conseguiu comer nada. Então a facilidade dela ter aderência está muito atrelado também ao que ela tem de facilidade para comer. E aí entra naquela questão, mas eu posso levar um whey, mas se a pessoa consegue levar um whey, ela consegue sair de casa com uma mochila cheia de comida, ela vai ter tempo para parar? Não vai, aí entra naquela questão, o que eu vou conseguir fazer para esse cara? Que hora que você vai sair para comer? Vou ter que colocar um volume de comida maior, à la carte, para ele fazer ou não? Vou ter que colocar fruta, salada de fruta, o que é mais fácil? Eu tenho que ir na empresa que o cara trabalha, né, ver como ele trabalha, o que tem dentro da empresa e o que ele vai conseguir comer. Me veio 2 palavras aqui na cabeça. Vontade, querer
da necessidade. Quando a pessoa quer realmente, você percebe no olho dela, na intenção, na consulta. Na conversa. Na conversa, você fala, esse aqui, bateu o olho com uma hora de conversa, você sabe que esse cara quer e ele vai conseguir, certo? Sim. O que vem com a necessidade? Necessidade por um risco cardiovascular, ou necessidade de uma indicação médica. Qual que é a diferença e a distância de um para o outro? Cara, falar assim, a pessoa quando ela vem que ela precisa emagrecer, que é por conta de necessidade, ela senta, isso é clássico, tá? Ela senta no consultório, cata o exame e fala assim, doutor, eu preciso melhorar, não aguento mais. Não consigo mais ficar desse jeito, minha filha tá puxando os mesmos hábitos, não tô tendo relação sexual, preciso melhorar isso aqui, meus exames estão coisa. E conforme você vai conversando com a pessoa, fazendo o planejamento ali, você vê que a pessoa quer mudar. Esse é o querer. É o querer. Quando você mostra, você consegue fazer isso aqui, poxa, consigo, tá super dentro do que eu faço do dia a dia, só que eu como a mais. Esse cara já passou por outro nutricionista? Já. Então foi o momento até o profissional. Bom, esses motivos não vale a pena aqui agora, mas o querer dele tá vibrante. Tá vibrante. Esse cara aí vai ter acesso, vai ter sucesso. Vai ter sucesso, certeza. O cara que não tem é o cara que senta na sua frente, cruza suas pernas. Ó, doutor, preciso emagrecer aqui, ó. 5 quilinhos pra viajar. Esquece, velho. Esse não vai ter resultado. Emagrecer pro verão. Exato. Esses com projetos pré-determinados, eles não têm um estilo de vida, entendeu? Eles não querem mudar o estilo de vida, eles querem mudar um tempo pra estar bem pra um período e depois que se lasque. Esses aí não vão ter sucesso. Pode até ter, só que sempre vão ficar naquela sanfona. Perde 3, ganha 5, perde 3, ganha 5, vou viajar, tô com o shape legalzinho, entrei no terno, tá legal, depois volto tudo de novo. Esses é o que eu mais pego, é o que eu mais tento mudar, mas são os mais difíceis. A pessoa que... A maioria das pessoas que vão no seu consultório, elas já têm a informação e o conhecimento dos alimentos e sabe que faz errado ou não tem informação? Não, a grande maioria não tem informação. Não tem informação? Não tem. Muito difícil. Não sabe a diferença de um lanche do iFood, um hamburgão, do que um arroz, feijão, uma carne? É, isso aí eles até sabem. O que eles não têm noção é da propriedade que tem cada alimento, né? Então, para eles, um hambúrguer de carne, por exemplo, é a mesma coisa que comer um patinho. Pergunta. O hambúrguer de carne, ele vai ter o pão, dependendo do lugar. Dependendo do lugar que fala, a qualidade do pão, a qualidade da carne, que às vezes é carne realmente patinho, com outro tipo de... Um hambúrguer artesanal. Um alface e tomate. Artesanal. E o outro de um iFood aí qualquer. Tem diferença nesses dois hambúrgueres? Tem, tanto na preparação quanto na própria carne, né? Então, se fosse escolher hoje em dia, fazer qual que eu posso comer, o artesanal, sem dúvida. Pelo tipo de preparação e como é feito. A maioria das pessoas vão pelo outro iFood por ser mais fácil e até mais barato, só que não sabe o que está comendo do que em comparação com o artesanal, um prato de arroz e feijão. Exatamente. Grande maioria acontece muito isso. A maioria das pessoas, elas gostam de um arroz, feijão, um prato tradicional da nossa avó ou não gostam? Gostam. Aí que tá. Gostam, É mas gostosa a comida brasileira. Mas elas gostam também de uma pizzinha, de um macarrão, de um Dos pastel. 3 P's, elas gostam dos P, do pizza, pastel e picanha? Gostam muito, só que isso aí vem em que horário? À noite. Então, é que à noite é mais gostoso de comer isso. Exatamente. Por que é mais gostoso de comer à noite isso? E geralmente você tem isso aí por causa da níveis de ansiedade mais Exato. elevado. Entendeu? Então, E à assim, noite você trabalhou o dia inteiro, chega à noite, porra, vou sair do podcast e vou tomar uma. Um Comer exemplo. uma pizza, Vou franca comer- tupiri com 4 queijos. Eu vou ali, pô, mereço. Só que depois que você come a recompensa, você, porra, devia ter comido um arroz e feijão, né? Então, assim, o sistema de recompensa nosso é meio. É um pouco vilão com a gente. A gente pensa que a gente merece, mas, porra, eu podia ter comido algo melhor que fosse me sustentar e me trazer um benefício melhor. Só que você pensa no imediatismo, naquela substância imediata, naquele prazer momentâneo. Então, no panorama geral, as pessoas, elas que vão no seu consultório, elas não têm tanta informação sobre o que o alimento tem por trás, de caloria, qualidade, e a qualidade do alimento, tempo e a facilidade do iFood. Isso. Fale aí, doutor. O iFood. Pela facilidade do leve trás da comida. Exatamente. Tem alguma outra coisa que fica muito evidente? Eu tô querendo chegar num lugar, mas vamos lá. Porra. Evidente é a prática de exercício que eles também não fazem. Né? Essa aí. Esse é o grande problema. As pessoas querem emagrecer, mas não querem fazer por onde. E aí, É mais fácil as pessoas aderirem a uma dieta ou exercício físico? exercício físico. É sério? Muito mais Isso eu fácil. concordo Eu plenamente. também.
É Porque eu tô muito falando mais que às vezes fácil acontece você muito. dobrar a academia do que metadar a mais comida, fácil. né? Pra usar Exatamente. um novo termo aqui, ó, metadar. Então, né? Sim. Muito mais fácil você dobrar a academia do que metade. diminuir pela Muito mais metade. fácil a se sua eu falar comida. pra ele assim, falar assim, ó, você vai comer hoje de 2.000, 1.200 calorias. Fala, o que eu tenho que fazer pra comer as minhas 1.800? Fala, 2 horas de academia, tô indo fazer. Você consegue fazer a pessoa ir 2 vezes na academia pra ela comer o mesmo que ela come, só que você tem que aumentar o gasto calórico dela 2 vezes mais. Mas o problema é que daí será que, tipo, eu acredito em vocês ou não, adoro treinar e puxa ferro pesado. E gosto mesmo estando maior. O problema é que nem... Será que eu vou conseguir isso manter até quando, né? Então, não é sustentável. Não é. Dentro não é. de uma rotina normal da Exato. pessoa. Porque você do vai empresário, viajar, tem um compromisso diferenciado de trabalho, você tem que passar 10 dias e aí o que acontece? Não tem como. As viagens quebram muito, né? Quebra muito. Ah, tem academia. Não é assim. Às vezes tem situações que você não tem acesso, nem a... Claro que é Exatamente. possível você, quem é completamente obsessivo, consegue se organizar, pensa já em tudo isso. Mas nem sempre você consegue manter esse alto ritmo, às vezes, de treino. E aí quando você para, aquele déficit Exato. some. Com comida já é difícil. Agora, hoje o pessoal faz muito, quando o pessoal vai viajar, é usar a medicação também pra poder não comer tanto lá fora. Então você vê, o pessoal fica com medicação 24 horas no corpo pra tentar fazer qualquer coisa. Né? Então, o Ozempic lá fora não é você levar daqui pra lá, não dá. Então o pessoal troca pelo Ribelsus, que é um comprimido. Pra você tentar não comer muito lá. Então a pessoa não consegue se controlar se ela não tiver com remédio. Você entende? Tudo isso é a base de remédio. Então a nossa população está baseada tudo em medicação. Enquanto a pessoa não tiver consciência de que ela precisa mudar padrões de vida, estilo de vida, a forma que ela vive, para depois ela pensar em possivelmente usar uma medicação, a gente vai continuar tendo esses problemas de saúde. Não tem jeito. Das ambições estéticas mais faladas hoje em dia, e acredito eu também há algum tempo, ficar forte, ganhar massa ou emagrecer, qual que é o mais fácil? Emagrecer. Emagrecer ainda é mais fácil. Eu concordo. Teve um outro colega que falou isso aqui, você lembra? Lembro. O grande Pascoaloto, ele falou, fiquei chocado. Mas hoje eu concordo plenamente. Emagrecer mais rápido. Emagrecer é mais fácil do que ganhar massa muscular. Sim. Imagine você quanto é difícil ganhar massa muscular e quanto é importante, né? Isso aqui prova que é importante. É muito difícil, cara. Não é fácil. Então, assim, tudo é difícil, né? Tudo que é bom tem que se dedicar. Exatamente. É isso. Acaba acontecendo muito isso. Então, assim, emagrecer é mais rápido e é mais fácil. Então, assim, hoje a gente está entrando em agosto. Né? Agora, filho, é projeto verão até dia 22 de dezembro. O pessoal desesperado. É mais fácil perder peso em água, em gordura, do que em massa muscular ou ganhar massa? Lógico que é. Se você usar uma medicação, e nem o Ozempic, até mesmo o Monjaro, vai perder peso? Vai. Só que é sustentável? Tem projeto casamento aí, a galera já tem 3 meses pra fazer foto de casamento, querendo usar. Como que você vai falar pra pessoa não vai tomar? E ficar se o médico já liberou. Ficar nessa alternância também, nessa sanfona, é péssimo, né? Porque cada vez pensa que você perde, ganha gordura, o teu aquilo vai de alguma forma acumulando em parede de artéria, né? Então entra um monte de gordura, sai um monte de gordura. Então, exatamente, complica. fica um ciclo vicioso pelo uso da medicação, né? E agora quando com essa nova medicação veio agora, a promessa dele é 2/3 a mais do resultado do Ozempic. Caríssimo o remédio. Qual que é a medicação? Monjaro. E ela é a mesma aplicação, a mesma forma? Você toma, tem vários meios de você aplicar. Um tratamento para 6 meses dessa medicação, você vai gastar mais de 7 mil reais. Quantas aplicações? Uma aplicação por semana, às vezes, ou tem aplicações que você faz uma por mês. Só que aí depende do seu caso e como que o médico vai calcular isso para você. E acho que mais uma vez entra naquilo que a gente falou. Tem muitos casos sim que são necessários o uso, muitos casos que o uso é necessário, né? E muitas vezes tomar esse cuidado com soluções mágicas, né? De ir usando só porque o Google deu uma olhada lá e descobriu e vai usando à toa. Ou seja, sempre aquilo que a gente fala aqui. Procure um bom profissional, um nutricionista, um médico, psicólogo, psiquiatra, endócrino, para cada uma das suas necessidades, que você vai terminar bem. Como que você pode pensar em gastar R$1.000 numa medicação como essa? E às vezes, Eduardo, me corrija se você acha que eu estou errado. Você não quer gastar menos que isso, às vezes, numa consulta, né? Muitas vezes, muito menos que isso numa consulta com o médico ou com o nutricionista. Melhor, muito menos com a própria comida que você gasta. Com a própria comida, exato. Então, isso tem que pensar em tudo isso e entender que precisa
ter calma, procurar a informação correta e, fundamentalmente, procurar o profissional que sabe o que está falando, que estudou para aquilo, né? Tem o seu título para isso, seja médico, seja nutricionista, seja psicólogo. Não sair daí por aí olhando coisas, né, de pessoas que vão falando qualquer coisa. Na internet tem muito isso, né? E acaba te prejudicando. Certo? Exatamente. Aprendeu bastante, Moisés? Demais, doutor. Obrigado. Sensacional. Mensagem final que você deixaria sobre o nosso assunto, para quem está nos ouvindo aí, para as tuas redes sociais, que você deixaria de mensagem? Galera, vamos lá. Emagrecimento tem que ser algo sustentável para vocês fazerem. Então, como o doutor fala, como a gente citou aqui durante todo o podcast, procure profissionais qualificados que vão fazer com que você tenha aderência a não somente a sua dieta, mas que encaixe isso no seu dia a dia, que seja algo factível e que não deixe vocês dependentes da medicação. A intenção do emagrecimento é fazer algo sustentável por longo tempo, que vocês tenham saúde, que vocês emagreçam com saúde, e não que vocês fiquem dependentes de medicação pro resto da vida de vocês. Então tomem cuidado com as informações na internet, tomem cuidado com os falsos pedidos e promessas de emagrecimento rápido em 20 semanas, em 12 semanas. Não é algo factível, não é algo que vocês vão conseguir fazer por muito tempo. Então esse é um recado que eu quero deixar para vocês aqui. Procurem profissionais qualificados e se precisar de alguma coisa, minhas redes sociais estão aí abertas para vocês, Eduardo_personal. Fiquem à vontade, eu sempre respondo lá o pessoal que pergunta, caixinha de pergunta, no direct. Pode perguntar, que compartilhar informação com vocês é sempre um prazer. Pelo menos a gente está ajudando a sociedade de alguma forma. Sensacional. Doutor Eduardo Machado, sorte dos pacientes que o tem como nutricionista e tem acesso a você. Obrigado por ter aceitado o desafio. Muito obrigado. Moisés, obrigado mais uma vez. Você que está aí, compartilhe, faça com que a gente possa continuar cumprindo o nosso papel, o nosso propósito. Pessoal do estúdio, muito obrigado. Até a próxima, Pode Doutor.